Olá pessoal, eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha história e tenho certeza que você também já passou por alguma experiência difícil e que talvez ainda não tenha superado, mas saiba, você pode superar. Ouça a minha história e veja o processo pelo qual eu passei. Tem experiências na vida da gente que muito mais do que acrescentar para ajudar no processo de evolução e despertar, provoca em nós um profundo desejo de compartilhar. De compartilhar com as pessoas, mesmo que nos momentos que por alguma razão na vida, a gente perde a esperança, achamos que não tem mais nada, que não existe mais solução, que achamos que chegou ao fim, mas tem momentos que você percebe que no entanto, é um recomeço, que é um novo ciclo, que você está começando uma nova fase da vida. A vida da gente tem situações que precisam ser encerradas, ciclos que precisam ser encerrados definitivamente, para dar lugar a novas experiências e processos de evolução. Nós alcançamos o despertar, o acordar com a compreensão de que temos o que é necessário no momento de dor pelo qual estamos passando. Eu passei por essa experiência e foi ela que me despertou a compaixão e o amor por mim primeiro, por mim mesma e pela humanidade. Neste tipo de experiência, temos que mostrar às pessoas, eu fiz isso. Se você olhar na internet, verá que gravei vários vídeos a respeito da minha experiência e isso ajudou centenas de pessoas. Você deve estar me perguntando qual foi esta minha experiência, não é mesmo? Pois bem, eu sou portadora de uma doença congênita degenerativa, mas como você pode ver, hoje eu tenho vida normal. Voltei a trabalhar, voltei a dirigir e também voltei a estudar. Voltei a fazer caminhadas, voltei a ouvir, controlar os meus esfíncteres. Sim, porque a doença a qual eu sou portadora, além de provocar um estrangulamento na minha medula, me provocou hidrocefalia, uma série de mais de 100 sintomas. Ela afeta o sistema nervoso central, atinge o cerebelo. Então, mesmo que a medicina não explique, os meus médicos também não conseguem explicar como que eu consegui regenerar as sinapses, o sistema nervoso, me recuperar, voltar a ter vida normal. Tem coisas que realmente não tem explicação, mas eu sei que este não foi um processo assim comum, e que eu tinha que me levantar, sabe? E muito mais do que só me erguer e me levantar, eu tinha que aprender, eu tinha um grande aprendizado. Foi um processo que eu primeiro tive que me entregar e confiar. Foi um processo que me fez uma chamada, sabe? Assim, uma puxada de orelha, uma chamada incrível, porque eu tinha conhecimento e já estava no caminho da espiritualidade e das terapias integrativas e complementares também já há bastante tempo. Eu já conhecia muita coisa de fitoterapia, de terapia floral, eu já era mestre de Reiki, Reiki tradicional Usui, Reiki Teramai, Reiki Kaunas. Eu realmente conhecia muita coisa dentro das terapias integrativas e complementares. Só que existe uma grande distância entre o saber, o conhecimento e o autoconhecimento, a despertalidade, entende? Então, neste processo, para descobrir a própria essência e entender qual a flor ou a planta que eu iria usar, que me levantaria, sabe? Que ia me erguer. Pois neste ponto eu já estava sem os movimentos. Eu estava num momento assim que não sei nem por que razão eu não perdi totalmente a esperança, com pressão absurda na minha cabeça, com vários episódios de estrangulamento da minha medula, sem controle dos esfíncteres, uma situação constrangedora, sabe? Você fica dependente de outra pessoa. Fiquei dependente do meu marido por um tempo. Você deve estar se perguntando, qual é essa doença? O nome dela é Síndrome de Arnold-Chiari. Neste processo, sem os movimentos, eu estava no meu sítio,
Era um lugar que o meu marido sempre me levava para que eu pudesse ter contato com a natureza, me proporcionava melhores condições, né? Ficar no meio da natureza, ficar recebendo a energia do sol. E o meu marido me colocou em uma área, um gramado lindo, grande que a gente tem lá, né? Ele me colocou para tomar banho de sol, né? E eu olhei e percebi no meio da grama, sabe, umas florzinhas amarelinhas pequenininhas. E vi que tinha uma outra, né? Pareciam umas estrelinhas, com umas pontinhas. E as folhas da plantinha estavam cortadas pela máquina de cortar grama. Mas mesmo assim, tinha florzinha e eu olhei para uma delas e pensei, bem assim, gostaria tanto de ter a força que você tem para renascer todos os dias. Porque ela estava ali com as folhas totalmente cortadas pelo cortador de grama, né? Mas ela estava lá florescida. Esta foi a frase que me veio na cabeça naquele momento. Então eu pedi ao meu marido para trazer água numa vasilha de vidro e eu ia botar essas florzinhas para solarizar e ia beber aquela água. E assim eu fiz. Não titubeei. Ele me trouxe uma taça daquelas de vinho, sabe? E eu colhi as florzinhas, coloquei na taça, deixei solarizando. Fiquei ali, junto com as flores. E comecei a tomar, já naquele momento, o floral direto da matriz. Eu ainda não sabia, mas a intuição veio como veio e eu respeitei. Comecei a tomar aquele floral e senti que eu comecei sim a melhorar. Comecei a ter mais força, porque essa síndrome, ela atinge o sistema nervoso central e você passa a não ter força muscular, sabe? Você não consegue se apoiar, se levantar, braços, pernas, né? Você não tem força para nada. Você acaba ficando como uma gelatina. Muitas vezes, por horas, só o meu cérebro funcionava. Na verdade, tinham dias que eu tinha uma comunicação assim bem precária, né? E tinham dias que eu não tinha nenhuma comunicação, né? Tudo dependia de como eu estava afetada, de cada momento na minha vida era uma caixinha de surpresa, era um momento, né? Que eu não sabia o que ia acontecer. Eu fiquei tomando aquela essência de abril de 2011 até maio de 2012. O fato é que hoje eu estou aqui curada. Eu atribuo muitos florais, né, a todo o sistema de Saint-Germain, né, este meu despertar, este meu amor, esta minha paixão, pois verdadeiramente foi esta essência que me trouxe de volta à vida. No final de 2012 eu já estava recuperada, já tinha passado por todo um processo de cirurgia também, na Espanha, em Barcelona, e muitas coisas convergiram para que a minha melhora, a minha cura acontecesse, né? Então, nesta fase, eu realizei a minha intermissão, que é o processo de morrer e nascer novamente no mesmo corpo, na mesma matéria. Então, no ano de 2012, eu já estava bem, relativamente bem, ainda arrastava um pouco os pés ao caminhar, pois eu não conseguia levantar ainda os pés, né? E em outubro de 2012 eu fui a São Paulo fazer uma reciclagem do curso de professor de florais Saint-Germain, chamado Practitioner. Eu fui fazer essa reciclagem porque eu já estava dentro do meu projeto e voltar a dar aula, voltar aos atendimentos, né? Eu ainda estava um pouco debilitada assim, meu marido foi junto comigo para que eu pudesse ter condições de me transportar, né? Até assim, para caminhar tinha que ter uma pessoa assim me auxiliando mesmo, me apoiando, né? E naquele momento eu tinha muita gratidão, imensa gratidão pelos florais de Saint-Germain, porque eu queria muito, cada vez mais, me capacitar no sentido de levar mais e mais e mais para as pessoas. Toda a minha experiência, né? Experiência na época de 20 anos, da minha vivência com os florais de Saint-Germain. E para minha surpresa, gente, Neide Margonari, sintonizadora dos florais de Saint-Germain, projetou um slide da mesma flor que eu tinha sintonizado em abril do ano anterior, naquele curso. Ela apresentou pela primeira vez
a sintonização, tá? De uma essência floral que ela chamou de gracilis. A plantinha que conhecemos no Rio Grande do Sul como tiririca. E vocês podem ver uma imagem que eu vou mostrar para você mais adiante, tá? Observe qual é o nome científico dessa planta. Aquele que morre de pé. Lembram? Quando eu olhei para a plantinha que eu contei, eu queria renascer todos os dias como você, aquele que morre de pé. Quando Neide falou isso, que era um floral que colocava as pessoas em pé e que devolvia a vida das pessoas dentro de um processo de regeneração, um processo regenerativo fantástico que essa planta proporciona. Gente, foi incrível. Ela estava falando em termos de fitoterapia e, consequentemente, no aspecto frequencial da flor. E foi uma emoção muito grande. Eu e meu marido ficamos emocionados, ficamos nos olhando. Então, eu compartilhei, naquela época, a minha história, naquele dia, naquele momento, com todo o grupo, sobre a flor que eu tinha passado durante o ano anterior, tomando, né, durante todo aquele período daquela planta. E que eu também tinha sintonizado um ano antes. Incrível, né? Eu sou muito grata, muito, muito, muito grata à Solaire Saint-Germain. E passar este conhecimento é a forma que eu tenho de manifestar a gratidão, a minha gratidão. É compartilhando com você a minha história, o meu conhecimento. Os Solaire Saint-Germain mudaram a minha vida e eu tenho certeza que podem, de alguma forma, mudar a sua vida também e de muitas pessoas que chegarem até você, de seus familiares, pacientes, clientes. Vejo nos meus pacientes hoje muito sucesso, relatam muitas histórias, né? Inclusive os meus alunos terapeutas relatam muitas histórias. Os florais podem mudar a sua vida em todos os aspectos, né? Na sua saúde emocional, psíquica, física, espiritual, proporcionando também uma condição para que você não seja só tenha mais saúde, só mais saudável. Nós podemos muito mais, né? Nós podemos também ter este conhecimento, essa prática da terapia floral como um meio de renda, sabe? Ser um terapeuta floral. É muito bacana você poder trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Que você ama e que você sabe que dá resultado, né? Que é ético, que é honesto e que você pode também ganhar o seu dinheiro com ética e honestidade. Então, é isso que eu trago e é isso que eu recomendo para você. Esta é uma das muitas de minhas histórias. E são tantos, eu gostaria tanto de poder contar e ter o tempo de contar tantas lindas histórias minhas e de meus clientes. Mas eu poderia contar também o que representou o floral rescue do sistema de Bach na minha vida, tá? E na vida do meu filho, quando ele teve meningite e ficou 11 dias numa CTI. Incrível os resultados que a gente obteve usando o rescue. E é isso. Obrigada por escutar a minha história.